Olá pessoal, boa tarde a todos. Sou Diógenes, do blog de Forex diariafxonline.blogspot.com, e esse é o nosso vídeo para a semana que vai começar de 11 a 15 de maio de 2015. Antes de mais nada, se você não está inscrito no canal de análises, a minha sugestão é que você pause o vídeo agora, se inscreva no canal, uma vez que eu estou sempre postando dicas, análises, conteúdo totalmente relevante a respeito do Forex, que pode fazer total diferença, enfim, na sua carreira, no seu aprendizado dentro do mercado, ok? Isso é algo extremamente importante. Uma boa formação, um bom conhecimento a respeito do mercado é importante nós sabermos disso. É exatamente disso que o meu canal no YouTube trata. É exatamente disso que eu procuro trazer de uma forma totalmente clara, direta e objetiva, ok? Portanto, inscreva-se no canal. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, o seu like, compartilhe. Ok? E eu te convido também a conhecer o blog, onde tem material bastante relevante. Esse blog foi lançado em 2011 e desde lá para cá, bom, tem uma grande quantidade de arquivos a respeito do mercado, um acervo bastante importante. Ok? Muito bem. Antes de falar das análises para a semana que vai começar agora de 11 a 15 de maio, eu gostaria de trazer para você um resumo da semana, de como foi a semana no canal de análise Diário FX Online de 4 a 8 de maio de 2015. Essa semana que terminou ontem, ok? Hoje é sábado, então a semana para o mercado acabou ontem. Nós tivemos algumas operações, começamos as operações com aí algumas perdas, a gente pode ver aí, mas eu vou falar um pouquinho dessas operações, de como foi o resultado. Okay? A semana passada nós fechamos com 3% de lucro, aproximadamente, em duas operações, e essa semana foi em 4,19%. Todas essas operações foram totalmente uma visão aí, uma perspectiva bastante conservadora dentro do mercado. Todas elas tiveram uma boa relação risco-recompensa e todas elas foram planejadas com bastante antecedência. Inclusive, tem as pessoas que participam do canal de análises, que conhecem, que acompanham os vídeos e que sabem que todas essas operações foram tomadas e faladas com bastante antecedência. Se você não sabe o que é o canal de análises, o canal de análise Diário FX Online é onde eu compartilho as minhas ideias, minhas operações, as minhas análises dentro do mercado em 3 vídeos por dia, de segunda a sexta-feira, certo? Na segunda-feira são 3 vídeos, na quarta e etc. Somam-se então 15 vídeos por semana, de segunda a sexta-feira, 3 vídeos por dia. Cada um desses vídeos, apenas fazer uma apresentação rapidinha, um desses vídeos ele fala dos períodos mais longos, ok? Fala de oportunidades para o gráfico diário, oportunidades para o gráfico semanal, gráfico de 4 horas para frente, pode-se dizer. Fala-se dessas oportunidades. Dessas oportunidades que aconteceram aqui essa semana, essas duas e essa última aqui foram oportunidades dos períodos mais longos, certo? As duas operações no GBP-CAD e essa no USD-CAD foram oportunidades para os períodos mais longos. Um outro vídeo fala da estratégia das médias móveis, ou seja, a estratégia do curso de Forex Diário FX Online, das médias de 30, 50 e 100 períodos. Eu analiso tendências através dessas médias móveis, certo? E o terceiro vídeo, que é gravado de madrugada, um pouco antes da abertura de Londres. Esse vídeo fala de Day Trade. Não é um sistema de scalp, mas é um sistema de Day Trade. Operações para se abrir e fechar dentro do mesmo dia. Ok? Então, essa semana nós tivemos essas 3 operações que foram dos períodos maiores e essas 2 operações que foram operações de Day Trade. Ok? Bom, nós começamos. Essas 2 operações, na verdade, foram abertas a semana passada e foram fechadas essa semana. O GBP-CAD fechou com menos 1% e o USD-CAD fechou com menos 0,5%. Eu tenho uma política de gerenciamento de risco, onde eu devo arriscar aí metade do meu lote, caso já tenha alguma posição em pares correlacionados. Como no GBP-CAD, eu já tinha uma posição aberta. No USD-CAD o risco foi diminuído pela metade, de 0,5%. Depois essa aqui foi uma operação de Day Trade no EUR-NZD, foi bastante rápida essa operação. O pessoal que participa, tem hoje acho que umas 80 pessoas que participam do canal de análises, pôde acompanhar. E o EUR-CAD também foi uma operação de Day Trade que fechou, se eu não me engano, na quinta-feira. E o GBP-CAD foi uma operação que deu uma relação de 2,94 para 1, ou seja,
o meu risco padrão é sempre de 1% por cada operação, ok? E o GBP Card aqui foi a melhor operação dessa semana, deu 2,94% de retorno para 1% de risco. A soma de tudo isso deu 4,19% essa semana. Okay? Todas essas operações, todas as análises estão todas documentadas em vídeo e estão disponíveis aí para o pessoal do canal de análise. Eu estou apenas trazendo isso aqui porque, logicamente, não tem como eu mentir, uma vez que todo mundo, aí umas 80 pessoas acompanharam e acompanham minhas análises toda semana. Então, eu estou apenas trazendo para trazer um relatório até para o pessoal de análise, do canal de análises poder dar uma olhada e ver como foi o resultado. Ok? Bom, eu acredito, sinceramente, que uma boa formação dentro do mercado é algo extremamente importante. Certo? Existem muitas formas de nós observarmos o mercado. Eu, particularmente, vejo o mercado como, em termos financeiros, pode-se dizer, a profissão mais rentável do planeta. Não existe outra profissão com maior potencial, não quer dizer que você vai ganhar, mas com maior potencial de lucro do que o mercado. Okay? E isso não estou dizendo somente o mercado Forex, uma vez que existem, logicamente, outros mercados. Temos a Bolsa de Valores, etc. Eu, particularmente, estou no Forex. O Forex inevitavelmente, gostem disso ou não, é o maior mercado do mundo. Então, enfim. Mas, atuar no mercado financeiro é algo realmente muito interessante e que tem uma grande possibilidade de dar um alto retorno. Existem, algum tempo atrás, quando eu comecei no mercado Forex, dizia-se que o mercado Forex movimentava em 3,5 e 4 trilhões de dólares por dia. A informação agora é que esse valor já chega a 5, aproximadamente 6 trilhões de dólares por dia. Portanto, meu amigo trader, que você está assistindo esse vídeo, todo esse dinheiro não ficaria à mercê de qualquer pessoa que chegasse com uma conta de 100 dólares para triplicar esse dinheiro em 2 meses e etc. Okay? Esse dinheiro não fica totalmente disponível à mercê. Logicamente que ele fica disponível em termos de possibilidade. Okay? Mas, logicamente, esse mercado não é fácil. Não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que não possa ser feito. Muito pelo contrário, pode ser feito desde que você tenha a formação correta e desde que você tenha a mentalidade correta. Quando eu conheci o mercado em 2009, eu trouxe toda a minha bagagem, que na verdade não é muita coisa, porque eu sou bastante jovem ainda, mas enfim, eu trouxe toda a minha bagagem, toda a minha experiência que eu tinha de vida até esse momento, eu trouxe para o mercado. E quando eu trouxe para o mercado, em algum momento eu precisei observar, eu precisei descobrir, precisei ver que aquela bagagem que eu tinha trazido de outros empregos, de outras vivências, enfim, tudo aquilo que às vezes parecia certo, aquilo que parecia funcionar em muitos outros ramos, simplesmente não funcionava no mercado. Isso logicamente me deixou intrigado e me fez perder uma boa quantidade de dinheiro. Mas enfim, esse é o processo de aprendizado, ok? Portanto, eu precisei me questionar e inclusive eu quero deixar aqui uma pergunta para você, uma indagação para você. Eu precisei me questionar o que é trabalho. Eu precisei me questionar o que é dinheiro. Precisei me perguntar novamente, colocar em xeque tudo aquilo que eu acreditava como ser uma forma honesta de ganhar dinheiro. Porque, invariavelmente, quando a gente fala do mercado, muita gente que está dentro do mercado, enfim, essa é a visão do senso comum, né? O cara simplesmente traz aquela visão de que não é certo ganhar dentro do mercado porque você não está produzindo nada. Logicamente, eu, como a maioria, a grande parte das pessoas, acreditava nisso também, e eu precisei questionar tudo isso e trazer novos modelos que, logicamente, me funcionassem, me permitissem liberar aí o meu inconsciente e todas essas coisas para que eu pudesse negociar de uma forma melhor e assim poder gradativamente ir alcançando meus objetivos, meus resultados dentro do mercado. Ok?
Esse processo de descobrimento, esse processo de conhecimento a respeito de si, a respeito do mercado, simplesmente não termina nunca. Pode parecer conversa fiada, mas é verdade. Na verdade, o processo de aprendizado não termina nunca na vida como geral, né? Nós nunca terminamos de aprender totalmente. E no começo desse vídeo, que na verdade já passou 10 minutos, eu gostaria de trazer para você este questionamento. O que você pensa, o que você entende como sendo um trabalho honesto? O que você pensa, entende como sendo uma forma justa de ganhar dinheiro? O que é o dinheiro para você? O que ele representa para você? Todas essas indagações, apesar de parecer uma coisa sem sentido, fazem muito sentido quando você está negociando no mercado e você entra dentro daquele ciclo de autossabotagem. Você precisa entender o que está errado. E não existe melhor forma do que isso, do que a gente conhecer a gente mesmo. Ou seja, conhece-te a ti mesmo, como foi dito a Sócrates, né? Pois bem, acredito que essa informação é bastante relevante, é bastante importante, esse questionamento, certo? A profissão de trader, no geral, é uma profissão bastante solitária. Se você trabalha em qualquer outro emprego, é provável que você tenha muito contato com outras pessoas. Mas se você trabalha no mercado e você não faz outra atividade, você tem o seu escritório, enfim, o seu local de trabalho na sua casa, é provável que você passe muito tempo sozinho, ou sozinha, se você for mulher, logicamente. E isso leva a um cenário de introspecção muito grande. Okay? Eu reparei, eu cheguei a essa conclusão há algum tempo. Algumas pessoas lidam bem com isso, com essa solidão, com essa característica de estar dentro do mercado, de negociar, de ser trader, que é a solidão. Okay? Você passar uma boa parte do seu tempo, do seu trabalho, sozinho. Se você faz day trade, você pega a abertura de Londres e mora no Brasil, por exemplo, assim como eu, você deve levantar lá pelas 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, para pegar a abertura de Londres. Toda a sua família ainda está dormindo, até o seu cachorro está dormindo, e você está acordado, sozinho, sentado na frente do computador, analisando e etc. Quando dá umas 10 horas da manhã, você vai deitar, ou 3 horas da tarde, seja lá qual for, e está todo mundo acordado. Esse tipo de cenário, que é algo bastante comum aqui no Brasil, principalmente para quem faz day trade e procura pegar a abertura de Londres, é o que torna uma das características que torna o mercado ser uma profissão predominantemente solitária. Até porque é interessante que você não baseie as suas decisões na opinião dos outros. Você pode trocar uma ideia, mas que a decisão final seja tua. Portanto, é predominantemente solitário. Assim, ok? Isso leva a um certo período, a uma certa introspecção dentro do mercado, ou seja, olhar para dentro de si mesmo. E isso te leva a um autoconhecimento um pouco mais interessante, uma vez que autoconhecimento é algo extremamente importante, não somente no mercado, mas na vida como um todo. Certo? Então, a minha recomendação para você é que, enquanto você está dentro do mercado, que você tem o seu sistema e etc., que você tem a possibilidade de não se distrair do gráfico, daquilo que você está fazendo, mas utilizar um tempo que você talvez estaria ocioso no Facebook enquanto não acontece uma ordem, utilize esse tempo para questionar os seus conceitos, as suas ideias, aquilo que você pensa, sente a respeito de dinheiro, trabalho, honestidade, o que é válido, o que não é válido, e etc. Okay? Isso pode ser bastante importante. Inclusive estudar a respeito do mercado, que é uma das melhores formas de você ocupar esse tempo que talvez você passe aí, solitário, sem ter muito o que fazer. Infelizmente acontece. Ou felizmente acontece, né? Para quem é um pouco antissocial, pode acabar gostando dessa situação. Né? Evitar um pouco o contato. Muito bem. Vamos falar agora dos nossos pares, quais são as perspectivas. Eu vou falar de alguns pares, não vou falar de todos, e assim você pode continuar a sua análise seguindo mais ou menos essa mesma linha de pensamento. Certo? Temos aqui primeiramente o EURUSD no gráfico diário. Podemos ver claramente como o mercado deu sinal de que ele provavelmente inverteria essa tendência de queda, que começou lá de trás, veio fazendo topos de fundo cada vez mais baixos e agora começou essa possível inversão. Muito interessante. Temos esse fundo que foi mais alto que esse, mostrando força compradora,
rompeu esse nível de resistência, mostrando força compradora ainda mais importante. E agora, esse nível que aqui atrás foi suporte, aqui foi resistência, foi resistência, foi resistência, pode vir a funcionar como suporte e dar um novo movimento de alta. Ok? Essa é a principal ideia, o que eu quero procurar principalmente para o EURUSD essa semana. A tendência que está acontecendo agora, tendência de alta, certo? Isso não quer dizer de forma alguma que eu estou dizendo que você deve comprar imediatamente, nem absolutamente nada disso. Deixa eu diminuir um pouco mais. Estou dizendo que a tendência que está acontecendo no mercado nesse momento é uma tendência de alta, ok? No curto e no médio prazo. Se a gente for falar de longo prazo, aí, enfim, precisamos de algumas coisas mais para considerarmos todo esse movimento de queda invertido. Mas é provável que nos próximos dias a tendência seja de alta. Temos uma tendência de alta em H4, que é uma tendência totalmente 100% válida. Nós tivemos aqui impulso, retração, novo impulso, retração, novo impulso, retração. Talvez dê aqui, enfim, fazer aqui alguma correção aí pelas ondas de Elliott, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas para quem entende de Elliott, está vendo aqui certinho o padrão, né? 1, 2, 3, 4, 5, talvez faça A, B, C e etc. Certo? Mas o mais importante é, esse ponto aqui foi resistência, foi resistência, foi resistência, aqui funciona como suporte e é provável que ele funcione como suporte novamente. Esse ponto principal pode gerar o início de uma nova onda, um novo movimento para o EURUSD. Ok? É exatamente nesse ponto que está marcado em amarelo, que é o meu ponto principal de referência, principal de interesse para essa semana que está começando. Isso pode gerar também, a partir desse ponto, imaginamos, por exemplo, que você não goste, você não queira negociar nos períodos mais longos porque você não tem saco para ficar na frente do computador meia hora por dia somente, ou para esperar, colocar um stop de 150 pips, por exemplo. Você não quer isso. Ok, eu particularmente gosto, mas se você não quiser, uma coisa que pode ser feita é aguardar que o preço toque aqui e que a partir daqui, por exemplo, se forme uma tendência de alta no gráfico de 15 minutos. Ok? E assim você pode negociar essa tendência no gráfico de 15 minutos baseado em uma zona de suporte do gráfico diário. Ou seja, o preço vai caindo, chegou aqui, bate no suporte, começa a subir, forma uma tendência de alta em M15. Ok, 100% válida. E nesse sentido, nesse cenário como um todo, para o EURUSD ou qualquer outro par, você tem a integração entre os períodos. Uma vez que o mercado como um todo, o mercado em si não existe, não tem períodos, ok? É apenas um fluxo constante de informação, um fluxo de cotações. Igual você abre uma torneira, a torneira não se divide em litros de água, em litros, enfim, ml e etc. Somos nós que pegamos isso e dividimos. Mas a torneira em si o que ela faz? Ela simplesmente solta água, igual um rio, simplesmente passa a água. Okay? Não se importa em medir quanto que passa ou não, a água simplesmente passa. E assim exatamente é o mercado. O mercado é esse fluxo de cotações que não termina, certo? E nós dividimos isso em pequenas caixinhas. Por exemplo, uma caixinha de 1 minuto, vamos ver como que foi a cotação dentro de 1 minuto. Nós criamos um candle para ser algo visual, para nós visualizarmos a cotação, o fluxo dentro desse 1 minuto. Vamos ver como é que foi esse fluxo dentro de 30 minutos. Criamos um candle de 30 minutos para a gente ver como é que foi esse fluxo de informação dentro dos 30 minutos. E assim sucessivamente. Esse fluxo constante, interminável do mercado é, logicamente, a principal característica e que pode, nós entendermos isso, nós conseguimos ver a integração entre os períodos, certo? Esse ponto aqui é um ponto importante para o gráfico diário, pode dar oportunidade de compra no gráfico diário ou também no gráfico de 15 minutos, desde que você seja capaz de fazer essa integração de uma forma eficiente, você consiga ver realmente o que precisa ser visto. Certo? Vamos ver o próximo, GBP/USD. Nós podemos ver aqui, deixa eu diminuir um pouco mais essa tela, tendência de queda no gráfico diário, desde lá de trás, e agora inverteu totalmente essa tendência de queda. Já não existe mais tendência de queda nesse momento. O mercado rompeu zonas de resistência anteriores, ok?
vários níveis, esse ponto aqui foi suporte, etc. O mercado deu rompimento, deu uma retração bastante importante, veio até o 38.2 e depois na sexta-feira deu esse spike gigantesco que a gente pode observar para o GBP/USD. Problema: bom, o mercado está em uma zona de resistência bastante importante para o GBP/USD, certo? Esse ponto aqui foi suporte, aqui foi resistência, resistência e resistência também. Temos então o início dessa tendência de alta para o GBP/USD. O que esperar para o GBP/USD essa semana? Bom, eu quero ver principalmente como ele vai se comportar próximo a essa zona de resistência que está marcado em amarelo. Esse ponto foi resistência, resistência. Eu quero ver o que ele vai fazer com relação a esse nível. Se ele vai retrair ou se ele vai começar o rompimento desse nível. Ok? Seja o que for, eu estou aguardando. Não tenho nenhuma posição aberta nesse momento. Muito menos no GBP/USD. Não quero estar comprado aqui nessa máxima de forma alguma. Mas eu estou aguardando que o mercado me dê alguma informação. Ok? Temos então, diferente do Euro/USD, onde nós já tivemos aqui todo um movimento de alta, né? Temos um padrão de alta. No GBP/USD, isso precisa ser confirmado nesse rompimento. Se você entende um pouco de Price Action, você vai entender que nós temos aqui uma formação de um padrão muito legal. Você já ouviu falar do OCO? Ou ombro, cabeça, ombro. O oco, ombro, cabeça, ombro, é uma formação mais ou menos dessa forma, onde nós temos ombro, cabeça, ombro. E aqui a linha do pescoço, certo? Isso mostra pra gente basicamente o padrão de rejeição, padrão de inversão de tendência. O oco invertido, ombro, cabeça, ombro invertido, é exatamente o contrário. Isso mostra que o mercado provavelmente vai fazer movimentos de alta. Okay? Aqui mostrando que o mercado vai cair, provavelmente. Nós já temos essa formação aqui, nós temos ombro, cabeça, um outro ombro muito pequeno, enfim, pode ser considerado, mas eu não ficaria surpreso caso o mercado decidisse cair e fazer um ombro proporcional a esse. Ou seja, mais ou menos como esse, para depois ele então romper essa linha do pescoço. Certo? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu não ficaria surpreso se isso acontecesse e ele fizesse, ou seja, ombro, cabeça, ombro, e aqui então ele romper e etc, retomar sua tendência de alta. Certo? Esse é um cenário provável dentro do mercado, possível. Outra possibilidade, logicamente, é o mercado romper a resistência de onde ele está agora e continuar subindo. E nesse caso, nós já teremos um ombro, cabeça, ombro meio torto, na verdade. Porque o segundo ombro não está proporcional ao primeiro, está muito maior. É preciso entender também essa questão de proporcionalidade. Okay? É preciso entender que a retração ela precisa fazer parte do meio no qual ela está inserida. Por exemplo, aqui nós tivemos, vamos comparar isso aqui, impulso, retração, ou seja, essa retração, ela está inserida dentro do meio, enfim, ela faz parte, ela combina, ela é proporcional dentro do meio na qual ela está inserida, ok? Depois nós tivemos impulso, retração, novamente, isso aqui é proporcional a esse movimento. Agora, o que acontece quando nós temos uma situação como essa? Nós temos impulso e uma retração. Enfim, essa retração ela está muito pequena se comparado com o todo. Okay? Esse entendimento de proporcionalidade, inclusive tem um vídeo que eu falo de proporcionalidade, está no YouTube, é um entendimento bastante interessante que pode fazer total diferença, porque assim nós conseguimos identificar melhor o que é realmente uma oportunidade ou o que pode ser uma falsa oportunidade dentro do mercado. Nesse sentido, comparando-se esse movimento com esse movimento, a proporcionalidade não se aplica dentro desse sentido, ok? Então, eu não ficaria surpreso se o mercado fizesse uma outra perna aí, para depois continuar subindo no GBP/USD. O que eu espero então? Bom, espero ver qual vai ser a reação do preço relativo a essa zona de resistência, ok?
Vamos ver o próximo. O SDJPY. Bom, dá pra gente ver claramente que nós temos temos um triângulo. No gráfico diário aparece isso perfeitamente, unindo esse ponto com esse. O preço tocou na resistência e começou a cair. Depois subiu e novamente começou a cair. No gráfico de 4 horas, isso dá pra gente ver perfeitamente nesse triângulo aqui. Pro USDJPY. O que esperar para essa semana? Bom, como o mercado está em uma situação de congestão, o triângulo, lembrando que é um padrão que mostra para a gente congestão, eu particularmente não estou muito interessado nesse par, a menos que ele dê durante essa semana, a menos que ele rompa essa congestão, certo? Congestão, padrões de congestão são triângulos de queda, triângulos equiláteros aí, né? Triângulos de alta e canais laterais. É basicamente quando o mercado está sem uma direção definida. No caso dos triângulos, ainda geralmente existe, quando é esse ou esse, existe uma direção predominante que é de queda nesse caso, uma vez que o mercado está fazendo topos cada vez mais baixos, apesar de estar fazendo fundos mais ou menos do mesmo nível, ok? Então existe já uma certa direção, mas ainda assim o mercado vem comprimindo, o preço vem sendo apertado dentro de resistência e suporte. Imaginemos, por exemplo, que nós temos uma represa, ok? E essa represa tem a capacidade máxima de, vamos colocar, enfim, não faço nem ideia, mas vamos colocar lá um número qualquer, que tem uma capacidade máxima de 100. Quanto mais próxima tiver de 100, mais força as comportas terão de fazer para manter a água presa, logicamente. Então, se essa represa tem capacidade de 100, por exemplo, apagar e começar de novo, né? Capacidade de 100. E a capacidade dela, ela está sendo utilizada apenas 20 desses 100, logicamente isso não é praticamente nada, pouca coisa, e as comportas, as barreiras da represa, não precisam fazer muita força, não precisam segurar muito a água, porque tem apenas 20. Mas conforme esse 20 vai aumentando, vai para 30, 40, 50, 60, 80, por exemplo, essas comportas têm um maior peso para segurar a água, logicamente. Quando se aproximar do 100, pois está na capacidade máxima, e se passar do 100, vai estourar, logicamente, vai transbordar, enfim, a barragem não vai aguentar, e esse tipo de coisa. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque nós podemos comparar, olhe para o preço agora, nós podemos comparar e dizer que isso aqui seria semelhante à água da represa. Okay? E a represa seria exatamente essa resistência, a linha de tendência de queda e a linha de suporte. A capacidade máxima do triângulo aqui, por se dizer, dessa represa, fazendo uma analogia, seria quando o preço chegar aqui no final, porque aí já não tem para onde o preço se movimentar. Ou seja, durante todo esse tempo, quanto mais apertado vai ficando o triângulo, mais próximo da capacidade máxima o preço vai chegando, ok? Isso significa que quanto mais próximo aqui do final do triângulo, logicamente, mais força a resistência e o suporte tem que fazer para segurar o preço. O que acontece quando a represa, por exemplo, ela chega na sua capacidade máxima de 100? Bom, uma das duas, ou vai transbordar, ou as barragens, as comportas não vão aguentar e vão deixar a água passar. Ok? Exatamente isso acontece com o preço. Quando nós temos uma zona de congestão, principalmente os triângulos, onde nós temos triângulos de alta, de queda, equiláteros e como você quiser chamar, quando nós temos essas três formas, é como se a água da represa fosse sendo segurada, ou seja, o preço está sendo preso. Quando acontecer, o que acontece? Geralmente acontece uma explosão na direção de onde acontece o rompimento. Okay? Não é sempre, mas geralmente é isso que acontece. Certo? Isso é uma informação bastante relevante que pode fazer total diferença, uma vez que, enfim, negociar triângulos pode ser algo bastante interessante e não é muito complicado. É até, de certa forma, bastante fácil negociar triângulo e é um dos padrões mais fáceis de serem identificados também, até por quem está começando dentro do mercado, inclusive é um dos padrões aí mais negociados. Ok?
Diferente do canal lateral, onde é como se tivesse feito uma canaleta para a água passar e ela passa tranquilamente. Em algum momento, logicamente, vai acabar rompendo, mas não existe essa urgência, porque aqui está chegando perto do vértice e o preço vai ter que romper para algum lado. Essa analogia, essa comparação é algo que é totalmente pertinente e traz a ideia de como nós podemos negociar e aproveitar os rompimentos dos triângulos. Não, enfim, uma das formas de negociar um triângulo é quando o preço bate na resistência ou quando bate no suporte, e nós entramos comprados, vendidos e etc. pertinente a isso aí. Certo? Ok. Outra forma é aguardar que aconteça o rompimento dessa área de congestão. Quando acontece o rompimento, tendemos a ter um movimento aí bastante explosivo, pelo menos que dê para a gente fazer um bom dinheiro. Ok? Eu acredito que essa informação é bastante relevante e que pode nos ajudar a, enfim, inclusive a criar um trading plan baseado em triângulos. Tem um amigo meu, inclusive fui eu que ensinei Forex para ele, e depois de algum tempo que ele estava negociando, ele conheceu vários padrões, entendia, ele era realmente muito bom em padrões e padrões harmônicos e etc. E ele ficou realmente muito especialista em identificar. E eu achei muito interessante porque ele criou um trading plan totalmente baseado em triângulo e rompimento de triângulo. Muito interessante o sistema que ele criou, ele compartilhou comigo depois. Mas é totalmente price action, absolutamente somente ação do preço e mais nada. E ele mostrou para mim, é muito legal a ideia que ele compartilhou, realmente muito interessante. Totalmente baseado em triângulos e tendências e triângulos e flags e bandeiras e tudo mais relacionado a áreas, zonas de congestão do preço, ok? Acredito que essa informação pode te ajudar se você não tiver, talvez aí muito certo ou muito certa do que de como você pode negociar, do que fazer dentro do mercado. Esse entendimento a respeito de triângulo, da verdadeira natureza do triângulo, é algo bastante interessante. Também gostaria de compartilhar com vocês que há algum tempo atrás, na verdade alguns anos atrás, é porque os anos passam muito rápido e a gente acaba confundindo, mas faz alguns anos já. Eu vi um vídeo onde a pessoa fazia uma comparação e aquilo fez total sentido para mim, eu queria compartilhar com você hoje. É uma ideia que eu tenho há algum tempo já a respeito do mercado e que ele dizia que o preço é apenas, assim como todas as outras coisas no universo, é apenas uma forma diferente de energia. Em outra palestra, nada a ver a respeito do Forex agora, mas a pessoa dizia que dinheiro é apenas uma forma de energia. Okay? Dizem que existem apenas duas coisas no universo, duas coisas conhecidas: tempo e energia. Bom, o tempo é um pouco relativo, mas a mesma matéria é uma forma organizada de energia. Portanto, se nós olharmos o preço como uma forma de energia que se move logicamente e que ela tem vida e que ela tem seus ciclos, assim como todo tipo de energia, nós podemos comparar tranquilamente o preço como sendo, fazendo uma analogia à água, ok? E o fluxo da água também pode se aplicar, logicamente, fazendo uma analogia ao preço, e nós entendemos suporte e resistência como obstáculos das quais a água precisa se desviar ou precisa vencer esse obstáculo. Isso torna muito mais fácil a nossa abordagem dentro do mercado, bastante mais simples, ok? Portanto, a minha sugestão para você é que você procure ver o preço, essas ondas que sobem para cima e para baixo, etc., candles e tudo isso aí, como apenas mais uma forma de energia. Eu não entendo de eletricidade, talvez você também não entenda, mas nós sabemos que ela existe e como podemos usá-la, ok? A respeito do preço, como sendo uma forma de energia, também podemos aprender como ela funciona para que nós possamos, de certa forma, identificar os caminhos prováveis por onde essa energia vai passar. E se nós fizermos isso e conseguirmos identificar as barreiras que o preço tem que passar, por exemplo, nós temos uma barreira que está clara aqui para o USD JPY.
ok? Essa barreira, o preço vai ter que desviar dessa barreira, ou seja, tocar e depois cair, ou ele vai ter que ultrapassar, vencer esse obstáculo, que no caso seria o rompimento, ok? Seja qual for a situação, é uma forma de energia que se desliza pelos caminhos mais fáceis. Se você soltar um balde de água, ou 1000 litros de água, de cima de uma montanha, ela sempre vai escolher o caminho de menor resistência. Traz isso para o mercado e você tem uma grande lição de como o mercado funciona. O preço sempre se movimenta pelo caminho de menor resistência, ok? Ou seja, se o mercado der um spike para cima aqui, existe algum fator que diz que essa zona de suporte foi mais forte do que essa zona de resistência, portanto, o caminho de menor resistência, não estou dizendo resistência, o termo técnico dentro do mercado, mas o caminho em que exige menos esforço. Ok? Fique com esse pensamento. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, enfim. Se você conhece alguém que está aprendendo, que tem interesse em negociar Forex, indique o canal do YouTube, uma vez que tem bastante vídeo relevante, importante, que podem te ajudar e pode ajudar não somente você, mas também seus amigos dentro do mercado. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.